Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de junho de 2017. Dia Mundial Sem Tabaco. Fundação do Câncer alerta sobre os riscos do tabagismo para o desenvolvimento sustentável do planeta. Parte 2. Desde a sua criação, uma das principais bandeiras da Fundação do Câncer é o controle do tabagismo, causa de diversas doenças, incluindo o câncer, e responsável por 6 milhões de mortes por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 31 de maio é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco para mobilizar instituições ao redor do mundo para a causa. Engajada neste movimento, a Fundação promove a campanha online intitulada Tabaco, uma ameaça ao desenvolvimento, criada pela OMS, para mostrar o impacto econômico do tabagismo no crescimento sustentável dos países e os riscos à saúde da população. O nosso objetivo é revelar para a população que os malefícios do tabaco vão muito além dos prejuízos que trazem ao fumante. A produção e consumo do tabaco geram impactos negativos para a economia, meio ambiente, saúde e para o futuro de cada país. O intuito é abrir os olhos da sociedade para esta questão, diz a psicóloga Cristina Pérez, da área de promoção à saúde da Fundação. Entre os dias 24 e 31 de maio, a instituição realiza ações em seus diferentes canais nas redes sociais. As peças trazem imagens e frases sobre os efeitos do tabagismo na natureza e na vida das pessoas. Na campanha, também são apresentados dados relevantes sobre o desmatamento global, desigualdade social, poluição, custos para a saúde, entre outros. O espírito Joana de Angelis, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Conflitos Existenciais, afirma que, após iniciada a experiência desastrosa, sempre que haja qualquer tipo de conflito, de ansiedade, de insegurança, o paciente busca o recurso do tabaco na vã ilusão de alcançar os resultados do bem-estar, da serenidade. À medida que o organismo intoxica-se, aumenta o índice de necessidade, passando a dependência coercitiva e perturbadora. Simultaneamente aparecem os sinais que tipificam os danos causados ao organismo, que podem vir a sós ou associados uns aos outros. O tabagismo é responsável, portanto, por diversas enfermidades, especialmente as do sistema nervoso centrais, como dos aparelhos cardiovascular, respiratório, digestivo e das glândulas endócrinas, com perturbações da fala, acidentes de estenocardia e dos vasos periféricos. Na sua fase aguda, surgem as náuseas, vômitos, desmaios, dores de cabeça, fraqueza nas pernas, cialorreia, na ocorrência da insuficiência coronária e bronquite crônica, nas dispepsias gástricas e biliar, diabetes. O tabagismo piora os quadros, levando a desenlaces dolorosos inevitáveis. O fumante pensa ver conseguido ganhos com o hábito danoso, como por exemplo fazer parte do círculo de dependentes, sentindo-se aceito e idêntico, especialmente na fase das conquistas amorosas, quando o outro masculino ou feminino é viciado. A ampla divulgação pela mídia de que o fumador é um indivíduo triunfante, conquistador invejável e realizador de façanhas poderosas, contribui para que as personalidades conflitivas busquem o tabaco, a fim de alcançarem realização semelhante. Infelizmente, a mídia não apresenta os seus modelos, quando estão sendo devorados pelo câncer que resulta do hábito inveterado de absorver nicotina em altas doses. A ilusão proporcionada pelo tabagismo é paradoxal. Inicialmente parece que é calma, que dá vitalidade, no entanto, quanto mais a vítima se deixa arrastar pelo uso doentio, mais neurótica, mais insegura e mais instável apresenta-se.
O indivíduo farmacodependente atinge um nível de transtorno de tal monta, que se sente incapaz de enfrentar qualquer tipo de atividade sem o apoio do cigarro, muitas vezes mesmo antes de qualquer refeição, a fim de iniciar o dia. Quando tenta evitar-lhe uso, e casualmente o anseio da ação não corresponde ao esperado, logo supõe que é a falta do cigarro que se faz responsável pelo que considera insucesso e recorre-lhe ao apoio, reabastecendo-se de ânimo e formando o círculo vicioso. Mesmo quando o dependente reconhece os danos que o vício vem lhe causando ao organismo, teme abandoná-lo, embora o deseje sem grande esforço, prosseguindo, porém, vitimado nas suas garras. A cultura do cigarro, do charuto e do cachimbo em nossa sociedade dita civilizada, faz parte dos grandes mecanismos inconscientes de fuga da realidade para a fantasia, para o exibicionismo, para autorrealizações equivocadas. Dando-se conta dos prejuízos que já experimenta a expressiva massa de fumantes, muitos procuram fórmulas mágicas para libertar-se do vício e tentam os recursos de ocasião que aparecem com certa periodicidade, sem que, de fato, desejem pagar o alto preço pela abstinência do fumo. Assim, param por algum tempo, e à medida que vão sendo vítimas da síndrome dela decorrente, apresentam-se irritadiços, depressivos, impacientes, sofrendo interrupção do sono, confusão mental, insatisfação, retornando prazerosamente ao hábito consumista e extravagante. Assevera-se que determinado famoso escritor, crítico literário irlandês, afirmou com certa dose de ironia: deixar de fumar é fácil. Eu já o deixei inúmeras vezes. Qualquer hábito para ser liberado do indivíduo que lhe aceita a injunção, deve ser substituído por outro, de forma que não surja o vazio, a ausência de algo que parece importante, em face de se estar acostumado à sua presença. Da mesma forma como se instalou o vício, a sua libertação ocorre mediante um processo semelhante e de prolongado curso. Os danos causados, quase sempre são irreversíveis, sendo alguns ainda em início, possivelmente diminuídos com a ausência da nicotina. A denominada compensação do fumante é apresentar a carteira de cigarros, retirá-la de coberturas de luxo. A postura exibicionista cria dificuldade quando ele se resolve por abandonar o hábito. Naturalmente, a falta do mentiroso prazer que está arraigado no seu comportamento, gera-lhe algumas perturbações, que se prolongarão enquanto dura a intoxicação. Uma postura psicológica deve ser levada em conta inicialmente a maneira como se vai libertar, a fim de ser um ex-fumante e não alguém que deixou de fumar uma forma de perda desejando realmente alcançar o êxito, porquanto ele já sabe que deve parar, a fim de que realmente deseje parar. É necessário, desse modo, uma mudança de comportamento, na qual o paciente deve possuir uma clara percepção da sua ansiedade, aprendendo a superá-la, vencendo-a sem uso do tabaco. Essa mudança de comportamento propõe várias etapas, nas quais o paciente vai se adaptando a cada uma delas, no curso do seu processo de cura, evitando criar outros hábitos, como o uso de caramelos e pastilhas, de substitutivos placebos. O desejo real deve ser mantido pelo pensamento radicado na lógica e no anelo de uma existência saudável, na qual os valores pessoais disponham-se a superar as dificuldades do estágio em que se encontra. A aplicação de tempo e de energia nessa mudança, que deverá ser durável, não lhe deve permitir recidivas experimentais de que apenas uma só vez será bastante para acalmar-se quando em aflição, desse modo, reiniciando o vício.
Só então começam a surgir as vantagens, os resultados bons da decisão. Quando a mente apresenta-se mais clara, o organismo, mesmo em fase de eliminação dos tóxicos, tem respostas melhores e mais rápidas, o sono faz-se mais tranquilo e o bem-estar instala-se a pouco e pouco. O estímulo para ser um ex-fumante contribui para ganhos emocionais e não perdas, alcançando um novo patamar de vida, o estímulo de uma vitória sobre si mesmo, a alegria de haver conseguido o que muitos outros ainda não se resolveram por alcançar, facultando vantagens psicológicas compensadoras. Simultaneamente, ajuda psicoterapêutica de um especialista, a fim de acompanhar o procedimento que irá restituir a saúde e a paz, torna-se fator essencial para o êxito que se deseja conseguir. Como corolário da decisão, o paciente deve buscar as fontes generosas da espiritualidade por intermédio da oração e da concentração, a fim de receber os fluxos de energia renovadora para a manutenção da estabilidade dos propósitos abraçados. Mantendo a vigilância de que é um paciente em contínuo tratamento, cabe-lhe evitar qualquer possibilidade de cedência ao vício, não lhe aceitando os desafios subliminais que atingem a todos que se encontram na fase de transformação. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de junho, por Feijão.